transformar, mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim. Com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá, estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Expressão Universitária. E o mundo globalizado, ele tem trazido grandes ganhos, novas tecnologias, novas formas de trabalho e profissionais cada vez mais dinâmicos e focados em resultados. Entretanto, esses mesmos profissionais muitas vezes acabam deixando de lado seu maior patrimônio, que é a sua saúde emocional. Foi por esta razão que o 4º Fórum da Saúde da URI reservou um espaço para discutir esse tema. E quem falou sobre esse assunto foi a palestrante empresarial, Cláudia Lucchesi, que está aqui conosco também para falar sobre isso. Cláudia, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigado pelo convite. Fico muito feliz, até por ser a minha área ser da educação física e a gente poder tratar da saúde mental, usar o corpo como uma forma de trabalhar a saúde mental. E esse convite ontem, para fazer uma palestra sobre o sentido do estar aqui e agora, sempre vai ser uma emoção para mim, pois quando as pessoas falam da educação física, elas imaginam que a gente trabalha só o corpo, E na verdade não, nós somos uma soma de alma, mente e corpo. Cláudia, a gente fala muito nessa questão mesmo da qualidade de vida, do corpo e da mente. Pode-se dizer que, hoje em dia, estar com estes dois aspectos equilibrados é o fator principal para a qualidade de vida? Sem dúvida. Tem muitos conceitos que se falam sobre o que é a qualidade de vida. Inclusive, Fernanda, tem uma roda da vida que fala sobre ele mostra 12 quadrantes. E nesses 12 quadrantes, vários aspectos são validados para você ter uma qualidade de vida. Claro que não só a saúde corporal, mental, mas como a sua saúde financeira, a sua espiritualidade, que hoje é uma das coisas que mais se discute no meio da medicina. E é uma soma de todos esses equilibrados é que você realmente vai poder dizer eu tenho qualidade de vida. Então não é uma pessoa que seja muito rica, ou uma pessoa extremamente religiosa, ou uma pessoa que seja maratonista, como a professora aqui, que gosta de correr, que poderia dizer eu tenho qualidade de vida. É uma soma de tudo. Professora, e essa sua experiência enquanto maratonista foi importante para todas estas reflexões, por esse pontapé inicial, Sabe que eu sempre gosto de responder uma pergunta assim, Porque a corrida, a maratona, por exemplo, eu me tornei maratonista, Meus primeiros 42 quilômetros foram feitos em Santiago do Chile com 51 anos de idade. Então, o que me fez assim melhorar como pessoa, com a corrida? É que primeiro que fisiologicamente a corrida ela te causa um bem-estar muito grande no momento que tu libera alguns hormônios, como a serotonina, a endorfina, que te transforma numa pessoa mais feliz. Isso todo mundo sabe, que é o exercício aeróbio. E segundo, que é uma forma que tem a ver com o que eu falei ontem, Fernanda, de você meditar, de você desenvolver a atenção plena, do estar aqui e agora.
E na corrida eu comecei a perceber que quando eu estava fazendo exercício, eu esquecia dos meus pensamentos que me dominavam. E a partir dali eu comecei a aumentar esse tempo de corrida, a participar de outras atividades e a juntar o grupo em volta de mim. Então hoje eu trabalho com um grupo de mais de 600 atletas que são empregados, são funcionários de uma empresa, normais como nós, trabalham, têm uma vida sedentária dentro do trabalho, mas que praticam a corrida como forma de qualidade de vida. Essa questão, Cláudia, que tu colocas, eu acho que é muito importante, principalmente na questão do autoconhecimento. A partir do momento, tanto na meditação, que se fica em silêncio, se promove isso, mas descobrindo um exercício, uma atividade física ou qualquer outra atividade que a gente passe a se conhecer mais, isso também contribui para uma melhora em todos os níveis, no trabalho, na vida social, na vida com a família. Sem dúvida, Fernanda, mas a gente tem que tomar o cuidado. O que acontece muito hoje, assim, quando as pessoas praticam algum tipo de exercício físico? Elas não estão conectadas com elas. Se eu estou fazendo musculação, eu estou carregando aquele peso, mas eu estou pensando que depois eu tenho que tomar banho, porque eu vou ter que acompanhar meu filho não sei aonde, e aquilo não é um estado de presença. Talvez fisiologicamente, talvez não, a pessoa está trabalhando resistência muscular, ela está melhorando, mas até que ponto ela está aproveitando aqui agora? Eu me preocupo muito com isso e eu acho que foi por isso que a corrida ajudou muito, porque a corrida, como ela te gasta mais energia, ela pressupõe que tu esteja mais concentrado, porque você precisa superar aquele tempo de gasto aeróbico muito forte. E eu vejo muitas pessoas caminhando nos parques, por exemplo. É um exercício que todo mundo quer fazer porque é o mais simples, todo mundo sabe caminhar, né? Você pode conversar. E as pessoas estão caminhando no parque, mas elas estão conversando ou com um familiar, reclamando o quê? Dos problemas que aconteceram durante o dia. As pessoas não estão percebendo o seu movimento, a sua pisada, o que isso está refletindo na sua capacidade cardiorrespiratória. Então é isso que me deixa um pouquinho encucada, às vezes, como fazer ou não fazer exercício. A maratona tem uma outra vantagem, na minha opinião, de que você treina na mesma cidade, sim, normalmente com as mesmas pessoas. Mas ela te desafia a enfrentar outros desafios em outras cidades. Você vai conhecer novas pessoas, você vai conhecer novos lugares. Eu acho que é aí que entra o grande X da questão da felicidade. Quevedo, Mário, vou te contando sobre o grupo em que eu lidero, né? Quando a gente formou esse grupo há 6 anos atrás, na primeira anamnese, nas entrevistas que a gente fazia com cada um deles, eu perguntava qual era o maior objetivo, né, para eles entrarem na corrida. E invariavelmente eles diziam que eles queriam melhorar a sua resistência física, muitos queriam emagrecer, outros queriam mais qualidade de vida, mais saúde, falavam de uma forma geral. E hoje, 6 anos depois, como a gente iria apresentar um case, eu fiz esse questionamento. E 60% diz que se mantém no grupo para fazer novos amigos, novas pessoas, conhecer novos lugares e entender que a vida é muito maior do que aquele grupinho que ele conhecia na cidade dele. Então, o que tu falou é perfeito e é isso mesmo que acontece. E a partir, eu acho que é pertinente, a partir desse autoconhecimento, que a gente entende por que está fazendo determinada coisa e que também transcende o fato de olhar para o outro com mais cuidado, de se abrir para o outro. Isso tudo vai casando, combinando. É a tal da empatia, né? Aquilo que eu falei bem ontem, assim, como é importante você, eu acho que a gente vai indo para um outro caminho já, mas que contempla, faz parte do processo de saúde, que é aquela coisa de saber escutar, né? Não só ouvir, mas tu escutar, falar menos, dar espaço para a Fernanda dizer o que ela quer e eu realmente escutar e não ficar, é verdade, mas com meus pensamentos longe. Então esse é o grande desafio e, se vocês me permitem, eu gostaria de dizer que os adultos jovens hoje estão com um problema sério.
porque eles estão tão envolvidos com a tecnologia, eles têm tantos amigos na rede social, que eles não conseguem mais ficar muito tempo um na frente do outro. Então, essa coisa da atenção plena, do estar aqui e agora, não é a casa deles. Por isso que eu volto, e eu falei ontem com vocês, eu achei muito legal vocês escolherem essa palestra minha de falar sobre o aqui e agora com pessoas jovens como estavam ontem naquele fórum. Isso, Cláudia, é importante, principalmente, que nem a fala de ontem foi direcionada aos futuros profissionais da área da saúde. Então, não necessariamente eles precisam estar bem para poder agir com outras pessoas também. E se a gente reparar a idade, que nós ontem, a média de idade lá, que pela minha visão, assim, era em torno de 20 a 25 anos, acho que era um número grande, me faz pensar no conflito de gerações hoje nas empresas, né? Porque essas pessoas, esses jovens adultos, eles estão entrando muitas vezes nas empresas e estão encontrando quem? Os colegas baby boomers, geração X, que tem uma outra cultura. E o que me preocupa é que hoje essa geração Y, que é o que a gente estava ontem acompanhados, me parece que eles são um pouco imediatistas. Não existe mais aquela preocupação de relações de trabalho. É tudo meio tecnológico, é o que eles têm aprendido. E, infelizmente, eu acho que eles não estão vivendo também em família isso, né? E a escola não pode se responsabilizar por isso. Então, a minha preocupação ontem, quando a gente conversava no fórum, é que eles entendessem que eles também vão chegar naquela idade e que a questão do envelhecimento também vai acontecer com eles. Então, as relações deles com as pessoas mais velhas, elas têm que ser com um nível também de agregação. E isso eu percebo que é difícil ainda para eles, saber lidar com pessoas mais velhas. E eles vão chegar lá, porque todos envelhecem, né, Ademar? Todos. Eu sei disso. Não, você não quis dizer. Eu tenho ouvido e questionado algumas pessoas justamente dessa geração que tu acabaste de falar, de que se eles praticam alguma atividade física. Eu sou suspeito, mas gente de 20, 25 anos não praticar nenhuma atividade esportiva, para mim é um estrago humano, porque hoje eles não percebem. Eu não tenho tempo, eu tenho faculdade, eu tenho compromisso, eu tenho família, mas a gente sempre tem que arrumar tempo para isso. O corpo não dói ainda, né? O corpo não reclama, não grita. E quer ver uma coisa interessante, Ademar? No caso da corrida, né? Como exemplo, as pessoas, quando participa de eventos, corridas, não só maratona, mas outras distâncias, é dividido por categorias, né? Para a premiação. As categorias que mais têm participantes são as categorias acima de 40 anos. As categorias que menos têm e que muitas vezes não conseguem fechar um pódio são essas idades, entre 18 a 25 anos. Porque a explicação que a gente recebe é essa, né? É o momento que eles estudam e trabalham. Mas eu acho que nós também estudamos. Não falta um incentivo, de repente, das escolas para isso? Então, agora eu vou falar como conselheira do CREF, né? Agora eu estou falando como conselheira. Para vocês terem uma ideia, o escola fundamental hoje, você não tem a obrigação, nas séries iniciais, de ter professor de educação física. Um professor de matemática pode trabalhar com a educação física. Então, começa onde deveria ter o maior interesse em trabalhar a criança, nessa coisa mesmo em ludicidade, mas trabalhar o corpo, não é obrigatório. Eles colocam muitas vezes professores de outras áreas para não gastar com professor de educação física. Então, acho que isso é uma questão cultural mesmo, é uma questão que atrapalha muito, eu acho, que o desenvolvimento mais tarde. Isso que a gente falava sobre envelhecimento, que todo mundo vai envelhecer, né, Cláudia? Uma das tuas falas também é envelhecer com saúde. É uma das abordagens que tu também faz. E aí?
O que tem se visto e que cuidados, assim, as pessoas elas têm despertado para isso, tomado esse cuidado, não necessariamente, mas focando principalmente na questão do exercício físico. Mas é uma questão ainda que precisa ser um pouquinho melhor lapidada. O que acontece? Infelizmente, a gente tem aquela coisa, né? A gente fala o quanto é importante de a gente fazer aquela poupança lá nos nossos 20, 30 anos, começar a fazer a poupança, ou seja, preparar o corpo para a velhice, porque a gente já está envelhecendo, mas as pessoas precisam ouvir quem para poder iniciar um exercício físico? Médico, né? Ele precisa sentir a dor, ter o problema, chegar no médico e o cardiologista vai dizer, meu amigo, se o senhor quiser viver decentemente por mais alguns anos, você vai ter que começar a fazer exercício físico. Então as pessoas estão se assustando mais cedo. Por quê? Porque as patologias estão iniciando mais cedo. E em contrapartida, Fernanda e Ademar, nós estamos vivendo mais. Então hoje, eu ontem havia contado também que quando eu nasci, há 53 anos atrás, a expectativa de vida era 62 anos. E hoje, 76. Então nós vivemos mais, mas com que qualidade de vida? Para fechar, agora tem uma pesquisa do IBGE que fala que os últimos 14 anos e meio do brasileiro será convivendo com algum tipo de patologia. Os últimos 14 anos e meio de vida. Então, vivemos mais, mas e aí? Por isso, começar cada vez mais cedo, cedo. Conscientizar-se cada vez mais cedo sobre a importância de praticar um exercício físico. E a senhora fala também, entre outras temáticas, sobre a aposentadoria. Tem algum programa especial? Quer dizer, não vou mais trabalhar, mas também não vou ficar sentado diante da televisão o resto da vida, né? É uma outra palestra que eu desenvolvo nas empresas, que é sobre a aposentadoria. Então, o que eu costumo dizer é que, primeiro, que a preparação ela tem que vir há muito tempo antes, né? E que a pessoa busque algum tipo de exercício físico. E sempre é bom lembrar, já que a minha área é diferente de vocês, a diferença de exercício físico para atividade física. A Fernanda subir escadas todos os dias no apartamento, no prédio dela, isso é atividade física. Exercício físico é aquele que você tem uma continuidade, uma evolução. Então, a pessoa que vai se aposentar, ela tem que, antes de chegar no dia D, ela tem que começar a buscar qual é o tipo de exercício que ela vai mais se aproximar, que ela vai mais se encantar. Tem que ter prazer, né? Tem que ter prazer, mas tem que aceitar a dor. Esse é um problema, Ademar. As pessoas querem fazer exercício, mas não querem suar. Eu já ouvi isso. As pessoas querem fazer exercício, mas não querem cansar. Mas aí é que é o ganho. Quando a gente cansa um pouquinho, você está melhorando a sua resistência física. Então, mas também, eu dizer para ti, por exemplo, Ademar, tu acabou já me dizendo anteriormente que tu acha legal correr. Mas digamos que tu não gostasse de correr. Eu dizer para ti, não, correr é tudo. Eu não vou conseguir te convencer. Porque você já tem as tuas experiências físicas e eu acho que tem que buscar a que você mais se encanta. E é justamente isso que depois vai promover todo esse equilíbrio de corpo e de mente. É fazer algo que se gosta. Até uma vez eu estava lendo uma pesquisa que dizia que exercício físico mais emagrece, aquele que mais se gosta, que a gente faz com mais dedicação, com mais continuidade, né, Fernanda? Não é aquela coisa, eu faço, tem uma brincadeira que eu faço quando eu faço uma palestra, que é aquela coisa assim, professora, eu nas férias, nossa, eu caminhei todos os dias. As férias têm 30 dias. E os outros 11 meses, não, mas daí eu não tenho tempo. Então as pessoas acham que são ursinho, né? Que podem hibernar, a gente faz bastante exercício e para. Então o grande lance é você ter a continuidade. Isso é e descobrir. E se tu descobre uma coisa que te dá mais prazer, é certo que tu vai ter continuidade. Os amigos são importantes nesse momento para te puxar para... Nossa, eu vou te falar pelo que eles me dizem, né? Pelos que meus alunos falam. Essa sensação de que se você está treinando com alguém, você quer se superar um pouquinho mais. E às vezes o nosso limite é um limite curto quando a gente está sozinho. A gente acha que não pode. E quando você está perto de alguém que está te puxando,
você se sente mais desafiado e se descobre que você pode. Então, na corrida em especial, sem dúvida nenhuma, é um treinamento com colegas sempre dá mais resultado. Eu queria só fazer mais um adendo também. Você desenvolve um programa especial de ginástica laboral. Pode estar, nasce ali dentro da empresa, por exemplo, do caso do Banrisul, que tu trabalha, de disseminar essa vontade de fazer muito mais do que simplesmente uma ginástica laboral? Na verdade, disse tudo, Edmar. A ginástica laboral, quando ela iniciou no Banrisul, há quase 20 anos atrás, ela teve essa situação. Ela entrou para abrir um espaço dentro de uma empresa para se falar de saúde. Então, eram 10, 15 minutos que você convidava os empregados a sair da sua zona de concentração para poder se olhar. E a partir dali que tu consegue desafiar as pessoas a fazer outras atividades. Então, a Laboral, ela tem um ganho muito grande nisso. Tanto que nesse mini curso que eu vou desenvolver hoje à noite nesse fórum, o título é Atividades Físicas nas Empresas e não mais ginástica laboral nas empresas. Então, a ginástica laboral, ela é a precursora, né? O dinossauro de um trabalho dentro das empresas, que é um mercado muito bom para profissionais de educação física. Sem contar que existe muita resistência até para as pessoas. Parece que fazer uma atividade física ou qualquer ação dessa natureza parece que é um sacrifício enorme, né? No início, tem muitas empresas, eu acho que no interior ainda acontece muito isso, né? As pessoas estão acostumadas a ir para o trabalho para trabalhar, né? Só que hoje existe uma preocupação com o absenteísmo, né? As pessoas estão adoecendo muito. E quem paga essa conta não é só a empresa, né? É o INSS também. Então, hoje o INSS ele dá bônus para as empresas que investem em programas de qualidade de vida. E tem um ganho que não somente a pessoa, quando está... Não que só a atividade física promova isso, mas que ela tem esse ganho, a empresa também ganha em resultado, ganha em profissional comprometido, em profissional dinâmico e mais motivado. Empresa nenhuma é boba, né? Na verdade, as empresas sabem o que elas estão fazendo. Claro que você investe um valor, mas a gente sabe quanto custa a ausência de um trabalhador, né? A falta no trabalho. E quanto custa para o INSS acima de 15 dias? Que acima de 15 dias, quem paga o salário é o INSS. Então, assim, essa conta é grande. Então, eles sabem que vale a pena esse investimento. Muito bem. Acho que tudo é motivação. Para começarmos, temos que encontrar um motivo para nos motivarmos. Como é que se encontra isso? Porque às vezes hoje em dia o sedentarismo, a falta de vontade... Você falava antes no nosso intervalo de que isso cura até depressão. A atividade em si, mas principalmente a maratona. E aí volta a situação, a questão fisiológica, né? Os hormônios que a gente libera durante exercícios físicos, e não só a corrida, mas outros exercícios, são os hormônios do bem. E esses hormônios, eles trabalham contra a depressão. E a indicação médica sempre foi. Claro que vem a parte medicamentosa quando necessária, mas todos sabem que se a pessoa sair do parado e se ela se movimentar, onde envolve inclusive exercício aeróbico, que isso pode ser diversos, né, Ademar? Não precisa... Tem a natação, tem a hidroginástica, tem bicicleta. Então, essas questões, sem dúvida nenhuma, a liberação desses hormônios, a relação com as pessoas, salva muita gente da depressão. Isso já tem estudos importantes até. Eu acho que, principalmente, a mensagem que fica é que nós somos o nosso maior patrimônio. Então, esse cuidado, na verdade, ele não custa nada, né, Cláudia? Querendo, a gente tem ali disponível, e se fazer bem é muito barato, não tem custo nenhum. É muito barato, e é interessante, né, que a gente tem é o nosso templo, né? Então, eu acho que o que está faltando, e aí fecha um pouquinho, que é o que eu escrevo na capa do livro, é dar o primeiro passo, né? Que são as questões de você parar de planejar, né?
e dá a volta na quadra. Se olha, se toca, se percebe que esse templo é só você que pode cuidar. Eu acho que esse é o maior legado assim, que eu tento deixar nas minhas palestras. E com certeza esse legado fica para os nossos telespectadores, porque foi muito esclarecedor e foi ótimo recebê-la, justamente para a gente dar essa paradinha e olhar para dentro um pouquinho, não é, Ademar? Perfeitamente. Cláudia, vamos obrigada. caprichar a partir de hoje, mais um pouco. Cláudia, muito obrigada pela sua participação e a gente espera em breve recebê-la de novo, porque é sempre bom a gente dar essa atenção especial. Tem algum site, onde se possa ver algum vídeo, algum trabalho seu? Sim, é www.claudialuquezzi.com.br. E mais a página no Face também, palestrante motivacional. Muito obrigada, então, Cláudia. Obrigada, Ademar, que hoje ocupou o meu lugar. Trocamos as cadeiras. Ocupou o meu lugar, então estamos... Obrigada pela sua audiência, uma excelente semana e até a semana que vem. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.